Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes. Sejam também bem-vindos aqueles que nos acompanham pelas mídias digitais. Antes de iniciarmos, com a palestra dessa noite, nós temos alguns recados para vocês, E até para colocá-los assim em conhecimento dos eventos que acontecem na nossa casa, as atividades que aqui acontecem. Nós temos uma ação continuada de entrega de cestas básicas, todos os meses. E para a composição dessas cestas, nós necessitamos de ajuda. Seja essa ajuda por algum componente dessa cesta, Muitas vezes está faltando óleo, está faltando leite. Vocês podem até se informar na nossa livraria. Ou então, com uma contribuição em dinheiro, nós seremos muito gratos. E aqueles que não puderem contribuir, que orem por nós. Toda a contribuição, então, é feita na nossa livraria. Aos finais de semana, também para contribuir com as despesas mensais da casa, água, luz, tudo aquilo que acontece, nessas dependências aqui, nós temos pratos, Pratos doces ou salgados. Nesse final de semana, nós teremos escondidinho de mandioca com calabresa, escondidinho de batata com carne. Para reservar, vocês podem ir até a livraria presencialmente ou pelo telefone 2296-8080. Também temos aqui que acontecerá um evento tradicional do Paz e Amor, que é o 52º, 52 anos, hein, gente, de um chá beneficente. Esse chá ele vai acontecer no dia 25 deste mês, 25/10. Vai ser na parte da tarde, a partir das 2h, aqui num buffet, chama-se Espaço Giardini, que é aqui na rua Estevão Pernet, 276. E os convites também estão disponíveis na livraria. É muito interessante, é um encontro muito gostoso, é um chá, tem bingo, é um encontro dos trabalhadores da casa. É muito, muito bom. Quem puder comparecer, a gente agradecerá. Também vamos pedindo aqui voluntários. Sempre precisamos de voluntários. E a nossa casa, o Caspage, que é uma afiliada aqui do Paz e Amor, lá em Guaianazes, está precisando de psicólogos, instrutor de inglês, instrutor de informática, porque lá também tem cursos profissionalizantes, Então, por isso, desses profissionais. E também o educador para evangelização infantil. Então, assim, sempre o voluntariado tão importante, para todos os trabalhos da nossa casa. Hoje nós temos a alegria de ter com a gente aqui para a palestra o Wagner, que é aqui trabalhador da casa, está sempre conosco. Com certeza ele vai trazer ensinamentos tão valiosos, tão preciosos. E para a nossa preparação, eu vou iniciando aqui com a leitura do Evangelho, o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Item 18. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que uma vez retornado à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. E do livro de mensagens, Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo espírito do irmão José, convivência familiar. Quem não sabe tolerar, não aprende a amar.
Os teus familiares são as tuas lições imediatas. Sem paciência, o menor problema adquire proporções imensas. Aprende a ceder em favor da felicidade alheia. Não agridas verbalmente aqueles que convivem contigo. Não a gentileza abre portas há muito tempo cerradas. Não transformes o teu lar em cadinho esfogueante de aflições voluntárias. Torna mais aconchegante o teu ninho doméstico. Seleciona os assuntos de teus diálogos familiares. A família é o teu primeiro compromisso com Deus. E assim nós vamos fechando os nossos olhos, acerenando a nossa mente, tranquilizando os nossos corações, elevando os pensamentos a Deus e a Jesus, pedindo ao Mestre querido que sua luz ilumine a nossa mente, o seu amor toque os nossos corações, que tenhamos corações fraternos, solidários, amoráveis. Vamos assim pedindo a espiritualidade amiga, aos benfeitores espirituais da nossa casa, que eles nos envolvam em inspirações, que eles nos amparem, que eles nos orientem. Vamos sim nos colocando bem receptivos aos ensinamentos desta noite, aos ensinamentos do Evangelho, dessa doutrina que é luz. Que possamos assim nos transformarmos dia a dia, pouco a pouco, e que assim seja, graças a Deus. Inicialmente. Alô? 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 Agora sim. Bonsoir. Comment ça va? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com todo mundo. Inicialmente eu gostaria de agradecer à equipe pelo convite, para que eu pudesse estar aqui conversando com vocês a respeito de um tema do Evangelho, né? Que o tema que a gente vai conversar hoje, falar alguns trechinhos, né? Que é esse daqui que está aparecendo na tela, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, os laços de famílias fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. E eu gosto sempre de começar, a partir de um determinado ponto, vamos colocar assim, uma determinada data, de começar a nossa conversa com essa frase que está contida também no Evangelho segundo o Espiritismo, grafado por Allan Kardec, que é o capítulo 17º, item número 4, onde ele diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Quem não as tem, né? Quem não precisa trabalhar. E nessa frase eu gosto de mexer num ponto. Eu gosto de trocar essa palavra espírita por ser humano. Que aí eu acho que a gente abrange muito mais, né? Nós não ficamos apenas aquele grupo de espíritas. Então a gente abre para toda a humanidade que a gente precisa fazer essa transformação moral. Não importa qual seja a denominação que a gente segue como religião, vamos colocar assim, dessa forma. E uma coisa que me ocorreu enquanto eu estava preparando o que a gente vai conversar hoje, né? A primeira coisa, já teve palestra da apresentação da vida de Allan Kardec? Aqui? Já? Então tá bom. Então, primeiro ponto,
aqueles que estiveram presentes, conheceram um pouquinho, bem pouquinho, da vida dessa pessoa de extrema diferenciação que pôde trazer para nós essa codificação espírita. Uma pessoa extremamente preparada, extremamente sensata, que pôde preparar todo esse trabalho. E outra coisa, a gente fala muito aqui sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual que é a diferença do Evangelho segundo o Espiritismo dos outros evangelhos? Na verdade, todos os evangelhos partem do mesmo ponto. Lá do passado, quando foi escrita a sua primeira versão em grego. E a partir daí, foram sendo feitas versões. E como característica do ser humano, né, cada versão foi se adequando às suas necessidades, àquele momento, àquela mensagem que ela podia ter. E, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, ele coloca, logo no início, logo nas primeiras páginas do Evangelho, esses dois pontos que eu vou colocar aqui na tela, que é contendo a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e suas aplicações diversas às situações da vida. E o segundo ponto, extremamente importante. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, quando a gente fala em fé, nós temos que levar em conta a razão também. A gente não pode aceitar algo sem uma explicação coerente, lógica, para que a gente possa, enfim, ter a fé e acreditar nela. E Kardec deixa isso muito bem claro, logo no começo do Evangelho, logo nas primeiras páginas. Ele é muito direto, ele é muito certeiro em suas palavras. E aí, mais um pouquinho do começo do Evangelho. Nós ainda não começamos a falar sobre os laços de famílias. Só estou falando uma pincelada naquilo que todos nós podemos ler logo no começo do Evangelho. A gente vai ler uma primeira vez, na segunda vez a gente vai estudar, na terceira vez a gente vai estudar um pouquinho mais, e aí a gente vai começar a filosofar. A partir da terceira vez, a gente vai começar a filosofar. E o que é filosofar? Filosofar é o amor pelo conhecimento. É o amor, aquela dedicação e de sentir prazer em estar recebendo aquela informação, aquele conteúdo. E nessas primeiras páginas, Kardec é certeiro num aspecto que eu particularmente gosto muito. Ele começa dizendo: reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código moral universal, sem distinção de culto. Olha o objetivo que ele teve para criar essa obra. Sem distinção de culto. Ou seja, ele não está pensando apenas no espiritismo. Ele criou, ele grafou, com a ajuda dos espíritos, da equipe de espíritos da verdade, do Espírito da Verdade, todo um compêndio de ensinamento moral para nos facilitar o nosso dia a dia, para nos facilitar a nossa jornada evolutiva. E ele continua: esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de confrontar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas, oferece aplicações que lhe concernem de modo especial. Então ele tem um tratamento especial aos espíritas. Mas como eu coloquei lá em cima, que ele é certeiro, sem distinção de culto, está aberto a todos. E o próprio Kardec, em uma das pesquisas, ele tinha um método, que ele dizia o seguinte: ao se iniciar o estudo de um livro, é interessante
conhecer os motivos que levaram o autor a escrever este ou aquele assunto. No nosso caso, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que o Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra da codificação espírita. Essa obra foi lançada em 1865. E, para o lançamento, Kardec não falou nada para ninguém do que ele estava trabalhando, na onde que ele estava se empenhando. Nem para o seu editor, que era a pessoa que ele tinha muito contato para fazer a publicação dos seus livros. Porém, teve um trabalho espiritual no dia 9 de agosto de 1863, em que Kardec faz a seguinte questão aos espíritos que estavam ali se comunicando. Que pensais da nova obra que em que tenho trabalhado neste momento? Responderam que o livro teria grande influência, não só no mundo religioso, como na vida prática das nações, que havia muito bem feito em enfrentar questões de ordem moral prática. Então ele estava preparando um livro novo. Imagina a curiosidade daqueles que acompanhavam ele. Ficaram todos, o que ele está escrevendo? O que ele está montando de trabalho novo? Também continuou quietinho. Porém, novamente, agora em 15 de setembro daquele mesmo ano, 1864, ele recebe uma nova comunicação. Com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes. E já se ele pode ver a cúpula delinear no horizonte. Ou seja, o trabalho estava quase concluído, quase finalizado. E ele continua a trabalhar. Até que então ele apresenta a seu editor aquela nova publicação. E essa publicação, na sua primeira edição, teve o nome Imitação do Evangelho. Porém, os seus parceiros, seus companheiros de trabalho, sugeriram para ele a alteração do nome daquele livro. E passaram a designar, então, a partir da segunda edição, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, o seu conteúdo não foi modificado, não foi alterado. E esse livro é como a gente coloca, é um roteiro seguro para que a gente possa seguir e atingir as leis de Deus, atingir o nosso objetivo evolutivo. É um livro extremamente simples, não tem animação gráfica, não tem alegorias, é só um livro com um trechinho do Evangelho e as explicações, os esclarecimentos que os espíritos que ajudaram a Kardec a compor essa obra, né? Ou melhor, além de ajudá-lo, orientaram ele na criação dessa obra, tá? Nos transmite a nós que precisamos de um roteiro para o nosso dia a dia. Muitas vezes que a gente precisa dessa luz para que a gente possa seguir mais facilmente o nosso caminho. Então, sempre existe a recomendação, vocês sempre ouvem aqui nos trabalhos da casa, faça o Evangelho no lar, faça o Evangelho do lar. Logo, logo terá talvez uma palestra que alguém venha aqui e venha explicar sobre o Evangelho do lar. E agora nós vamos voltar para o tema principal da nossa conversa. Laços de famílias fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Esse é o título do trecho em que nós vamos conversar. Kardec, ele coloca essa frase como uma afirmação, e não como uma possibilidade, e não como uma dúvida. Por que isso? Porque, como ele coloca, que em resumo, a gente pode apresentar-se
o futuro do homem no além-túmulo de 4 alternativas. A primeira, para aqueles que são materialistas, que é o nada. Eu nasci, cresci, morri. Acabou. Não tenho mais nada. Se eu sou diferente, se eu sou mais inteligente, se eu sou mais alto, se eu sou mais baixo, não tem uma explicação além da genética, física, química, e acabou a história aí. Essa é a primeira possibilidade de além-túmulo. A segunda possibilidade é de uma doutrina que se chama panteísta, aonde essa doutrina prega que nós saímos de um todo, vamos imaginar um lago, para ficar mais fácil a explicação, que nós somos pinçados desse lago, uma gota, vivemos, crescemos, morremos e voltamos para o todo desse lago. Não fazendo distinção nenhuma entre as pessoas, entre os seres que estão de volta àquele lago. Ou seja, tudo se perdeu. A terceira possibilidade é a conservação da individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Ou seja, quando nós morremos, ou vamos para o céu porque somos bonzinhos, ou vamos para o inferno porque somos malvadinhos, ou vamos para o purgatório, que não somos nem lá, nem cá. Estamos ali, mas também não somos boa coisa de, né? Então temos que passar. Porém, nós vamos ficar eternamente ali naquela situação. Se formos bonzinhos, vamos trocar arpinhas. Se formos malzinho, vamos arder no calor do inferno ou do purgatório. Então, essa é a terceira possibilidade. E aquela que a gente segue é a conservação da individualidade com o progresso infinito, segundo a doutrina espírita, que assim prega. Ou seja, cada um de nós é um ser diferente, individualizado, seguindo seu caminho evolutivo. Esse caminho evolutivo vai longe, vai longe. Não tem um tempo concreto que a gente tenha ainda a possibilidade de saber quanto tempo vai demandar. E nós vamos seguindo, encarnação a encarnação. Então, quando a gente desencarna, a gente não perde todo o conhecimento que nós tivemos, que nós conseguimos obter. Olha só que importante. Perdemos o nosso corpo físico, porém, o conhecimento, a nossa evolução, a nossa transformação moral, nós a mantemos. Nós seguimos em frente. Então, olha como é uma quarta situação extremamente interessante, extremamente coerente. Por quê? Porque essas minhas colegas são mais inteligentes do que eu. Deus não seria tão cruel assim comigo. É que elas conseguiram andar mais rápido do que eu. Ou vocês serem mais inteligentes do que eu. Porque vocês conseguiram andar mais rápido do que eu. Porém, todos nós estamos fadados a seguirmos em frente. É como a gente diz, que é um conceito, que nós temos um caminho árduo suave. Por que caminho árduo suave? É árduo para a gente aprender, porém depois que a gente aprende, que delícia. Vamos para frente, que a gente faz sem pensar. Por exemplo, como andar. Quando a gente aprendeu a andar, quando a gente aprendeu a respirar, tomamos um tapinha para poder, né, começar a respirar, andar, batemos, quebramos, se machucamos, né? Tivemos aí as nossas peripécias e conseguimos seguir em frente. Então, esse é o nosso caminho que a espiritualidade coloca para a gente.
como sendo o mais lógico. A gente pode discordar? Claro, é ótimo discordar. O que a gente não pode é disputar. Discordar é uma coisa, disputar é outra coisa. Por que discordar, divergir é importante? Porque é uma forma de a gente aprender, de a gente trocar conhecimentos. Então, eu entro com o meu conhecimento, você entra com o seu conhecimento, e junto nós vamos chegar a um terceiro ponto, que é um resumo daquilo. O que a gente não pode é disputar. Não, eu sou melhor do que você, não aceito a sua colocação. Temos que partir para o outro caminho. E isso, a doutrina espírita nos coloca que esses nossos laços são fortalecidos por essa série de ocorrências. Então, a primeira dela que a gente coloca é esse resumo. O que vai acontecer conosco no além-túmulo? O que vamos passar? Opa, tá no mão? Muitas vezes, a gente segue junto na encarnação, numa mesma família, num mesmo ciclo, e trabalhamos juntos para o progresso em comum. Laços de família. Puxa vida, então significa que eu estou naquele meio que eu preciso estar? Sim, eu estou. Mas eu não entendo. Eu tenho que estar ali? Sim. Por quê? Eu estou no meio de pessoas queridas que me abraçaram, que me acolheram para essa encarnação. Além daquelas pessoas que eu estou vivendo em laço de famílias, eu também tenho, ou nós temos, vou mudar a pessoa, né? Nós temos a nossa família dos desencarnados, que estão sempre ao nosso lado, que estão sempre nos auxiliando, nos intuindo, vibrando por nós. E como nós mantemos essa comunicação com eles? Através do pensamento. Através do pensamento, eles vão procurar sempre nos dar boas sugestões, boas indicações. O que nós temos que fazer? Nos abrir, prestar atenção, observar as ideias que a gente recebe, para que a gente possa estar em comunicação com eles. Porém, existem alguns casos em que a gente fala, gente, eu não deveria estar nesse meio, né? Eu sou muito diferente dessa minha família, ou aquele meu irmão é muito diferente da família. Pode acontecer? Claro que pode. E isso é uma oportunidade que eu ou aquela pessoa diferente recebeu. Uma oportunidade para ela se relacionar, para ela poder receber maiores conhecimentos, maiores facilitação. E aí sim eu melhorarmos. Então, se a gente tem uma pessoa que não é do nosso agrado na nossa convivência, que não é fácil, eu sei, é difícil a gente passar por esses detalhes, vamos ficar atentos, vamos ficar observando. Por quê? Ou nós estamos precisando, ou ele está precisando. Geralmente é 50%, né? Nós e eles estamos precisando de alguma coisa. Vamos ficar atentos. Vamos fortalecer esses laços de família. Vamos fortalecer para que a gente possa, com isso, manter a nossa evolução. Possamos melhorar aquele ciclo ou aquele círculo de pessoas que estão ao nosso redor, para que a gente possa, todos juntos, seguirmos em frente e seguirmos o nosso caminho mais tranquilamente em direção a Deus.
que todos possam ter um excelente final de semana e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Vamos agradecendo o Wagner por todas essas palavras que ele nos trouxe, que ele possa estar sempre conosco aqui. E vamos emanando nossas melhores energias ao nosso querido Wagner e a todos os seus familiares. Obrigada, Wagner. E agora vamos passando para a segunda parte do nosso trabalho. Vamos fechando os nossos olhos para melhor nos concentrarmos. E vamos trazendo na nossa tela mental a imagem do nosso querido Mestre Jesus e todos os seus prepostos. E unidos em um só pensamento, um só coração, vamos saindo em uma caravana fraterna e percorrendo cada canto e recanto do nosso planeta Terra. Vamos emanando nossas melhores energias de amor para todos os continentes, todos os países, para todo o nosso planeta Terra. Em especial, aqueles países que neste momento estão em guerra, que seja levados a eles a luz de Jesus, que possa reinar a paz nestes locais, que aquela população que está lá tenha força, fé e esperança. Vamos agora, junto com a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, passando por todos os hospitais, em todos os leitos, nas UTIs, nos quartos, nas enfermarias. E onde houver uma pessoa que esteja nesse momento necessitando da cura, que esta cura seja direcionada a esses nossos irmãos, que a mão de Dr. Bezerra de Menezes possa levar saúde, conforto, esperança. Vamos pedindo por todos aqueles também que trabalham nestes hospitais, os médicos, enfermeiros, pessoal da nutrição, da limpeza, da administração, os que dirigem as ambulâncias, que sejam levados a eles muita força para continuar este trabalho de tanto auxílio ao próximo. Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estão em situação de rua, que mãos amigas possam levar a eles comida, um copo com água limpa, cobertores, uma palavra para consolá-los, e que eles tenham a certeza de dias melhores. Vamos direcionando também nossas energias a todos aqueles que neste momento estão em busca de um emprego, que ele possa conseguir uma nova recolocação profissional e seguir sua vida com dignidade, podendo sustentar seus familiares. Vamos pedindo por todos aqueles que nesse momento
estão nos vícios, vícios das drogas, do álcool, do jogo, do sexo desregrado. Que essas pessoas possam dar um basta nesse vício. Falar para eles mesmos, chega, não quero mais. E que mãos amigas possam auxiliá-los, os médicos, os psicólogos, os familiares. Vamos pedindo agora pela nossa casa de paz e amor, este nosso belo recanto, que nos acolhe com amor, com fé, que este belo recanto possa continuar com esse trabalho maravilhoso de auxílio ao próximo, de dar esperança, de dar uma vida nova. Vamos pedindo também pela nossa casa de Guaianazes, o Caspage, que auxilia tanto aquelas pessoas da região, que eles continuem com esse trabalho lindo, maravilhoso, de auxílio. Vamos pedindo pela nossa comunidade terapêutica em Ferraz de Vasconcelos, o CREPAD, onde nossos irmãos estão internados na dependência do álcool, das drogas. Que aqueles meninos que lá estão tenham força para seguir em frente com o tratamento, para controlar esse vício que tanto assola as famílias. Pedindo em especial para os nossos coordenadores da comunidade terapêutica, o Mauro, o João, que eles possam conduzir aquela comunidade com muita disciplina, união e paz. Vamos agora pedindo licença para pedir pelos nossos amigos, pelos nossos familiares e por nós, que nós possamos ter sempre força, esperança, ânimo novo, para ultrapassarmos as nossas barreiras diárias. E onde nosso coração não chegou, nosso pensamento não alcançou, se tiver alguém neste momento necessitando de uma palavra amiga, de uma energia de amor, de paz, de cura, que essa energia sejam levadas a estas pessoas. E agora vamos receber o nosso passe. O médium que se preparou para este momento irá auxiliar a espiritualidade amiga. Uma luz branca desce do alto, adentrando no topo da nossa cabeça. Essa luz vai descendo, passando pela região da nossa testa, limpando todas as formas, pensamentos negativos que temos e colocando em nossa cabeça uma luz intensa com pensamentos renovadores, com pensamentos de ânimo, de fé, de esperança. Vamos passando agora pelo centro laríngeo, o centro da nossa fala, que possamos cada vez mais proferir palavras de auxílio ao próximo, palavras de bem, palavras de amor. Agora essa luz desce mais um pouco e está na região do nosso coração. Lá serão retirados todos os sentimentos de rancor, de medo, raiva, desesperança.
E esses sentimentos serão renovados por amor, união, força, serenidade, sabedoria. Vamos descendo mais um pouco e passando pela nossa região gástrica. Neste local, todos os nossos órgãos, estômago, fígado, baço, pâncreas, intestinos, vesícula biliar, estão sendo nesse momento reenergizados, estão sendo retirados todas as formas deletérias que possam estar nele, sendo feita uma asepsia profunda, e eles estão sendo reequilibrados. Essa luz agora passa pela região do nosso esplênico, desce pelas nossas pernas, dá a volta em nossos pés, vai subindo pela parte de trás de nossas pernas, subindo pela nossa coluna vertebral, alinhando vértebra a vértebra, chegando novamente no topo da nossa cabeça, nos colocando dentro de uma cúpula de proteção. E iremos ficar nela até o nosso próximo tratamento. E se em algum momento da semana tivermos algum sentimento negativo, lembremos desse momento para nos reequilibrar novamente. E assim, agora vamos pedindo pelos espíritos especializados na fluidificação de nossas águas. Esses espíritos irão adentrar nas matas fechadas, nas florestas, rios, retirar desta natureza elementos necessários para o preparo de nosso medicamento. E ao retirar essas substâncias da natureza, serão levadas aos laboratórios da espiritualidade maior. Lá, médicos, biólogos, farmacêuticos, homeopatas, irão preparar o medicamento necessário para cada um de nós, que serão depositados nos nossos vasilhames com água. E se não trouxermos o nosso vasilhame, vamos mentalizar os vasilhames de nossa casa, filtros, caixa d'água, que serão encaminhados até eles este medicamento. E ao tomarmos esta água, lembrando sempre que devem ser precedidos de uma leitura edificante do Evangelho, uma prece, nós iremos nos reequilibrar fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Lembrando que se tomarmos medicamentos prescritos pelos médicos da Terra, que continuemos tomando junto com essa água. E assim, agradecidos que estamos por todos esses ensinamentos que o Wagner nos trouxe, por todas essas energias que aqui recebemos, por sairmos daqui melhores do que adentramos. Vamos juntos em pensamento, dizendo: Pai que estais nos céus,
santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos da prática do mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Uma ótima noite a todos. Curtam a família e nos vemos sexta-feira que vem, se Deus quiser. Paz e amor em Jesus.